Olá, alunos e alunas do Engia Marinha. Eu sou a professora Carolina Fernandes e estou de volta para começar a trabalhar o direito civil. Vamos lá para a parte geral, já no artigo 1º, conversar sobre a personalidade e a capacidade das pessoas naturais. Em primeiro lugar, quero relembrá-los que nós vamos falar da pessoa física ou pessoa natural e que também trata a parte geral da personalidade das pessoas jurídicas e de sua constituição. Digo isso porque a capacidade de direito ou capacidade jurídica, ela é uma condição inerente às pessoas. Podem ser as pessoas naturais ou as pessoas jurídicas. E, em razão disso, estamos fazendo esse recorte, para que não hajam confusões de interpretação. Pois bem, a pessoa natural, ela recebe esse presente do ordenamento jurídico, que é a capacidade de direito ou capacidade jurídica, e que tem como objetivo reconhecer nesse sujeito, nessa pessoa, a condição de sujeito de direitos e de deveres na ordem civil. É a capacidade de direito ou jurídica que permite que eu e que vocês possamos, ao longo da vida, estar em relações jurídicas dos mais variados âmbitos e esferas do direito civil. É claro que existem regras específicas, previsões específicas sobre quem detém e quem não detém a capacidade jurídica ou capacidade de direito. Em primeiro lugar, por ser uma capacidade genérica, ela independe de condições apresentadas pelo ser humano, ou seja, ela não leva em considerações as minhas características, como idade, discernimento, maturidade. Para que eu goze da capacidade de direito ou da capacidade de jurídica, basta que eu nasça com vida, porque pessoa, para o direito civil, é todo ser humano nascido com vida. E essa conclusão eu chego a partir da leitura conjunta dos artigos 1º e 2º do Código Civil. Vejam que o artigo 1º diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Portanto, nós precisamos saber quem é a pessoa. Pessoa está lá, o conceito, de pessoa está lá no artigo 2º. Por quê? Porque o conceito de pessoa vem atrelado ao conceito de personalidade. Nós já vamos chegar lá. A dica é: somente pessoas detêm capacidade de direito ou jurídica. Sejam as pessoas naturais, sejam as pessoas jurídicas. Portanto, somente pessoas podem ser considerados sujeitos de direito e de deveres na ordem civil, ainda que outros sujeitos possam ser merecedores de tutela jurídica, assim como os animais o são. Continuando, então, precisamos agora entender o que é a personalidade, porque eu afirmei para vocês que o conceito de pessoa, ou a delimitação de quem seja pessoa ou não, e, portanto, de quem tem capacidade de direito ou não, está prevista no artigo 2º do Código Civil e está atrelado ao conceito de personalidade. A personalidade, gente, é um atributo que é concedido pela ordem jurídica aos seres humanos, pessoas naturais, e também a determinados grupos sociais, que são denominados como pessoas jurídicas, e que têm o condão de tornar tanto as pessoas naturais, tanto esses grupos de pessoas jurídicas, como sujeitos de direitos e de deveres na ordem civil. E como eu disse a vocês, sujeitos de direitos e deveres na ordem civil são as pessoas. Portanto, pessoa é aquele grupo de seres humanos ou aquele ser humano individualmente considerado que detém personalidade. O mesmo artigo 2º que eu estou mencionando para vocês, ele prevê que a personalidade da pessoa tem início do nascimento com vida. Com isso, eu posso afirmar a vocês o quê?
que o legislador, neste caso Miguel Reale e equipe, adotou a teoria natalista no momento de reconhecer personalidade ao ser humano. Então, aquele ser humano que está em formação no útero materno, segundo a teoria natalista, chama-se nascituro e não detém personalidade. Ele, portanto, não é sujeito de direitos e de deveres na ordem civil. Ele não pode estar em relações jurídicas no âmbito do direito civil. Mas isso não descarta a proteção que ele recebe, principalmente dos direitos fundamentais. Mas duas outras teorias surgiram com o decorrer dos anos e ganharam muita força no cenário da doutrina e da jurisprudência. São elas a teoria concepcionista e a teoria condicionada, também conhecida como teoria da personalidade condicional. Destas teorias, eu destaco a vocês a teoria concepcionista, que é a que vem sendo adotada pelos tribunais superiores, porque eles entendem e justificam que ela atende melhor ao perfil constitucionalista do direito civil, e é esse perfil mais humanista da Constituição Federal. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que já existem decisões no STJ que reconhecem ao nascituro personalidade. Reconhecem ao nascituro personalidade para o fim de proteção dos direitos da personalidade, único e exclusivamente. Mas não reconhecem ao nascituro personalidade para fins negociais, certo? Por que é importante, de qualquer maneira, que vocês conheçam a teoria concepcionista? Porque ela vem sendo utilizada para algumas decisões que impactaram bastante a administração pública, como o reconhecimento do direito a receber o seguro de PVAT por morte do nascituro, em razão de acidente de trânsito. E aí lembrem-se, inclusive, que nesse posicionamento já consolidado no STJ, se reconheceu o direito de indenização ao nascituro enquanto pessoa. Vejam só, reconhecem personalidade ao nascituro para deferir a ele o direito de receber a indenização. Obviamente, seus pais receberão em seu nome, mas é uma indenização independente, tá? Então, é bom que vocês tenham esse conhecimento. Se a personalidade tem início do nascimento com vida, ela precisa ter um momento em que ela termina. Então, a personalidade começa do nascimento com vida, porque o legislador adotou a teoria natalista e tem fim com a morte, conforme previsão do artigo 6º do Código Civil. Além disso, o que é importante vocês saberem? Que não é porque eu detenho capacidade jurídica ou capacidade de direito que eu posso expressar a minha vontade autonomamente para estar nas relações jurídicas. Ter personalidade e, portanto, deter capacidade de direito ou capacidade jurídica me garante o direito de estar em relações jurídicas ao longo da minha vida. Mas nem sempre eu vou poder pessoalmente escolher estar nessas relações jurídicas. Por quê? Porque eu posso afirmar que toda e qualquer pessoa detém capacidade de direito, mas eu não posso fazer a mesma afirmação quanto à capacidade de fato de exercício ou negocial. A verdade é que, em que pese todos detenhamos capacidade de direito ou capacidade jurídica, nem todos nós temos a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício ou capacidade negocial. Com esse esquema vai ficar um pouco mais simples de vocês compreenderem. Então, a capacidade de direito ou jurídica, ela é inerente à pessoa humana. Enquanto que a capacidade de fato, de exercício ou negocial, ela depende para o seu reconhecimento de outros fatores, tais como
o discernimento, a idade e a maturidade. E é por isso, então, que nós trabalhamos com uma escala de incapacidades, iniciando pela incapacidade absoluta, intermediando pela capacidade relativa e, finalmente, chegando à capacidade plena. Porém, nós tivemos uma modificação no ano de 2015 com a entrada em vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou substancialmente a nossa teoria das incapacidades. É claro que nós vamos estudar a nova teoria das incapacidades, mas eu gosto, em que pese já faça um tempinho dessa modificação, gosto sempre de relembrá-los. Por quê? Porque os concurseiros precisam estar atentos àqueles elementos que os examinadores gostam de cobrar para confundi-los. E vocês não vão cair nessa pegadinha do examinador. Vocês vão lembrar, que incapazes absolutos de exercer os atos da vida civil são apenas os menores de 16 anos. E que não tem mais ninguém no ordenamento jurídico brasileiro incapaz absoluto. Nem mesmo o sujeito que está em coma num hospital é considerado absolutamente incapaz pelo ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, então, está correto afirmar que os únicos absolutamente incapazes no ordenamento jurídico brasileiro são os menores de 16 anos. Esses sujeitos, para que possam estar em relações jurídicas, precisam estar representados por seus representantes legais, pai, mãe, ou, na falta de pai e mãe, por seus tutores. Lembrando, gente, que os tutores, eles só entram na jogada quando pai e mãe estão mortos. Então, eu não tenho pai e eu não tenho mãe. Em razão disso, são nomeados os tutores. Então, na ausência de pai e mãe, quem tem a responsabilidade de representar o absolutamente incapaz nos negócios jurídicos, para que eles tenham validade, são os tutores. Neste quadro, inclusive, vocês vão ter a exata visão do que seja essa teoria das incapacidades. Na incapacidade absoluta, percebam, são os menores de 16 anos. Lembrando que os atos praticados sem representação serão considerados nulos de pleno direito, pelo inciso 1 do artigo 66, e que, então, para que os atos tenham validade, esses menores dependem de representação para a prática dos atos da vida civil. Após a incapacidade absoluta, chegamos na incapacidade relativa. Então, é como se subíssemos mais um degrauzinho no Instituto das Incapacidades e agora o legislador me confere um pouco mais de credibilidade e entende que eu já tenho maturidade para a prática de alguns atos da vida civil. E é por isso que o artigo 4º diz que são capazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. Com isso, o legislador está me explicando que alguns atos eu já posso exercer pessoalmente, sem a necessidade do auxílio dos meus responsáveis legais, mas que outros atos eu ainda dependo, não mais de representação, mas agora de assistência. Mas além do critério da idade, nós também temos outras causas de incapacidade relativa supervenientes. Digo supervenientes porque elas se verificam, elas se constatam quando eu já tenho a capacidade plena, então eu já atingi a maioridade civil, mas algum fator de discernimento, algum fato da vida, faz com que eu retorne à incapacidade relativa.
Elas estão descritas nos incisos 2 a 5 do artigo 4º. E são elas, então, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e, por fim, os pródigos. Para que eu tenha a declaração da incapacidade relativa destes sujeitos, eu preciso ingressar com uma ação de curatela. Com isso, o juiz vai nomear um curador e vai também delimitar os poderes desse curador. Então, na prática, é o juiz que vai decidir se o curador vai representar o incapaz relativo ou vai assistir o incapaz relativo. E eu gosto de frisar isso porque até então nós tínhamos um outro formato. Nós tínhamos quase que um mantra. A gente dizia que na incapacidade absoluta havia representação, enquanto que na incapacidade relativa havia assistência. Com essa modificação trazida pela Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós não podemos mais afirmar categoricamente que na incapacidade relativa o instituto será sempre o da assistência, porque dependendo dos poderes que o curador recebe na ação de curatela, a função poderá ser de representar e não apenas de assistir, certo? E finalmente, aos 18 anos completos, nós chegamos à nossa capacidade plena. É o que se chama de maioridade civil. No entanto, não confundam maioridade civil com capacidade plena. A capacidade plena é uma consequência da maioridade civil, é um efeito da maioridade civil. Tanto é verdade que eu posso atingir a capacidade plena sem atingir a maioridade, por meio da emancipação. A emancipação está prevista no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. E ela pode se dar por 3 vias. Melhor dizendo, nós temos 3 tipos de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, que está prevista na primeira parte do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. Temos a emancipação judicial, que está prevista na segunda parte do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. E, por fim, a emancipação legal, que são 4 causas de emancipação previstas nos incisos 3, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Vamos falar sobre cada uma delas, porque elas são bem curiosas e importantes, até porque entre elas existe uma diferença que vale a pena ser ressaltada. Em primeiro lugar, a emancipação voluntária. Ela assim se chama porque é aquela praticada pelos pais em conjunto ou por apenas um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, basta que pai e mãe, conjuntamente ou na falta do outro, apenas um deles, vá até um tabelionato e manifeste a vontade de emancipar o seu filho menor. Lembrando que a emancipação, em qualquer um dos casos, só pode ocorrer a partir dos 16 anos de idade. Não é necessário homologação judicial dessa emancipação. Ela decorre da vontade única e exclusiva dos genitores. Ela é definitiva, irretratável e irrevogável. A única possibilidade que nós temos de anular essa emancipação é verificando a presença de algum vício do consentimento. O segundo tipo de emancipação é a emancipação judicial. E ela se chama assim porque ela decorre de sentença do juiz. E ela serve para emancipar o menor tutelado. Porque como a tutela é um compromisso prestado perante o Estado e o tutor ele é nomeado pelo juiz, ele não pode se exonerar do encargo sem o consentimento judicial. E é por isso que, para emancipar um menor tutelado, é necessário se recorrer ao Poder Judiciário. Nesse caso, ouvido o tutor, o juiz decidirá
se deve ou não emancipar aquele sujeito. Os casos de emancipação legal se destacam porque eles configuram, eles consistem em direitos potestativos. Com isso, o que eu quero dizer? Que eu não preciso que alguém avalie se eu tenho ou não a possibilidade de ser emancipado. Ou seja, muito além da discricionariedade do juiz, ele tem o dever de me emancipar se eu me enquadrar em um dos casos de emancipação legal. O mais simples de todos, está previsto no inciso 2, é o casamento, porque ele nem depende de apreciação judicial. Casar emancipa. Portanto, ao casar, com a autorização dos meus genitores, porque o casamento aos 16 anos assim exige, eu estou automaticamente emancipado. As 3 demais causas, dispostas ali nos incisos 3, 4 e 5, precisam de intervenção do Poder Judiciário. Mas por se tratarem de direito potestativo, o juiz não vai avaliar se eu mereço ou não, ou se eu tenho maturidade ou não para ser emancipada. Ele precisa me emancipar se eu provar que me enquadro em uma daquelas alternativas legais. Existem 2 delas muito difíceis de acontecer. Primeiro, conclusão de curso de ensino superior. E é claro que é muito difícil concluir um curso de ensino superior, né? Me graduar entre os 16 e os 18 anos, ou seja, até completar os 18 anos. E o segundo, muito difícil de acontecer, é o exercício de emprego público efetivo. Por quê? Primeiro, porque para o emprego público, ou são exigidos os 18 anos, a maioridade civil, ou é exigida a emancipação prévia. Mas supondo que algum concurso permita que com 16 anos eu seja candidata e assuma. Mesmo nesse caso, o período de estágio ele vai me consumir até os 18 anos de idade, quando eu já serei plenamente capaz, não precisando mais da emancipação. Por fim, o inciso 5º traz, sim, uma causa de emancipação legal muito relevante, máximo nos tempos atuais, que é a autossuficiência econômica. Então, ter emprego ou ter estabelecimento comercial, ou seja, ele pode ser interpretado hoje como autossuficiência econômica. Nós temos diversos jovens que têm carreiras no esporte ou carreiras televisivas e que já são autossuficientes economicamente, inclusive são arrimos de família. E esses jovens, então, provando a autossuficiência econômica, podem sim lograr a emancipação. Tá? Caiu na prova uma questão que trata justamente sobre a capacidade. Com relação à capacidade, assinale a opção correta. Há no direito brasileiro entes despersonalizados que possuem capacidade de ser parte. Sim, há. O artigo 75 do CPC, inclusive, prevê isso. Bom, prof, mas nós não tratamos do exercício do artigo 75. Não tratamos. Acontece que essa questão está desatualizada. Mas, de qualquer modo, é importante tratar dessas questões desatualizadas com vocês, porque elas trazem a oportunidade de verificar o perfil da banca, mas também de reiterar e de revisar e de se atualizar. É por isso que sempre que nós trabalharmos com uma questão desatualizada, vai haver esse grifo no nosso slide. Pois bem, essa questão, então, em razão da sua desatualização, ela comporta agora 2 alternativas corretas. Vamos a elas. A primeira, sim, inclusive eu mencionei a vocês que a capacidade de direito ou capacidade jurídica também é reconhecida a grupos, né, de pessoas, grupos de seres humanos. E esses grupos de seres humanos poderão formar as pessoas jurídicas. Mas quando eu não tenho reconhecimento de personalidade, é o que eu chamo de ente despersonalizado, mas que possuem capacidade de ser parte em ações judiciais, né? Como o espólio, a massa falida, o condomínio. Então, eles não têm personalidade, eles não são sujeitos de direitos e deveres na ordem civil, mas eles podem fazer parte de relações processuais. A segunda alternativa
diz que as pessoas incapazes não possuem capacidade de direito, necessitando para tanto de assistentes ou representantes. E aqui há uma clara confusão entre capacidade de direito e capacidade de fato. Vejam como a banca gosta de fazer essa confusão e por isso eu insisti em trabalhar com vocês a diferença entre uma e outra. Pois bem, a capacidade de direito, relembrando, ela é inerente a todo ser humano nascido com vida. E ela está prevista no artigo 1º. E ela não se confunde com a capacidade de fato. É a capacidade de fato que exige representação ou assistência, dependendo de qual degrau, de qual nível de incapacidade eu estou tratando. Por isso, essa confusão torna essa alternativa incorreta, né? As pessoas incapazes não possuem capacidade de fato exercício ou negocial. A capacidade de direito é reconhecida a todas as pessoas. E aí, a letra C, né, a terceira alternativa, ela fala justamente dessa confusão, ela inverte a lógica. Ela diz que as pessoas incapazes possuem capacidade de fato. Não, se a pessoa é incapaz, é porque ela não possui capacidade de fato. A pessoa incapaz, ela possui capacidade de direito, mas não a de fato. E isso, então, segundo o artigo 1º do Código Civil, né? E, claro, uma leitura conjunta dos artigos 3º, 4º e 5º. A alternativa D traz a segunda alternativa correta. Olhem que curioso. Neste concurso, que foi 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda não havia entrado em vigor. E, em razão disso, a alternativa que naquela época estava incorreta, agora se tornou correta. Vamos dar uma lida. São relativamente incapazes os que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. E ela está correta em razão da revogação do artigo 4º do Código Civil. É que com a revogação, então, do artigo 4º pela Lei 13.146, além das pessoas que, por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade, também serão incapazes aqueles que, por causa permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, vejam que essa alternativa se tornou correta em razão da alteração do artigo 4º do Código Civil. E, por fim, outra alternativa incorreta, a alternativa E, que dizia que os maiores de 16 e menores de 18 seriam representados por seus pais. Porém, os maiores de 16 e menores de 18 anos, eles são assistidos por seus pais ou, na falta deles, por seus tutores. Então, não se trata de representação, mas de assistência. Assim, encerramos esse nosso primeiro bloco de aula sobre a parte geral do Código Civil. Desejo a vocês um bom estudo e até breve!